Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade e hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de todos os domingos. Hoje nós vamos encerrar a leitura do capítulo 24 e vamos ler os textos Carregar Sua Cruz, quem quiser salvar a vida perdê-la-á, e Coragem da Fé. Mas antes de iniciar, como de costume, vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos fechar os olhos, respirar fundo, acalmando a nossa mente, o nosso coração. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Agradecemos, Pai, por mais um dia, mais uma semana que se passou. Agradecemos por tantas bênçãos que são colocadas em nossas vidas. E aproveitamos a oportunidade, Pai, para rogar pela presença do Mestre Jesus, dos amigos de luz, trabalhadores da Seara do Cristo, para que o nosso estudo de hoje possa ser bastante profícuo, que nós possamos compreender verdadeiramente as mensagens que serão lidas hoje, e que nós possamos ter a clareza necessária, a serenidade necessária, para que possamos verdadeiramente colocar em prática as lições do Cristo. Assim seja. Bom, hoje nós vamos encerrar o estudo do capítulo 24 com dois textos, né? São dois textos curtos, com temas correlatos. E eu vou fazer então primeiro a leitura do primeiro texto, a gente comenta um pouquinho, depois faz a leitura do segundo. Coragem da Fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai, que está no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai, que está no céu. Mateus, capítulo 10, 32 a 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até o simples sarcasmo, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar das suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que confessam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra, porque colherão na vida espiritual, colherão lá os frutos das suas coragens ou das suas fraquezas. Bom, nesse primeiro texto eu acho que tem duas ideias principais que a gente pode trazer aqui. A primeira é de que nós precisamos ser fiéis àquilo que nós professamos, àquilo que nós escolhemos acreditar. Precisamos ser fidedignos à nossa fé, à filosofia de vida que escolhemos,
aos valores morais que norteiam as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, como procedemos no mundo, como nos portamos diante das situações, das dificuldades. Precisamos ser, de fato, íntegros nesse sentido, íntegro no sentido de não sermos contraditórios. Precisamos, de fato, adotar isso na nossa vida, tanto nas nossas palavras quanto nas nossas atitudes. E uma segunda ideia que ele traz também é a respeito da coragem de apresentarmos essas ideias, de apresentarmos a nossa fé aos nossos irmãos de caminhada, apresentarmos essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos conforta, apresentar a mensagem do Cristo que nos traz tanta esperança também para os nossos irmãos, para que eles também possam beber dessa fonte de esperança, de vida mesmo, que é o Evangelho, que consequentemente é a doutrina espírita. Lembrando aqui que o Espiritismo, dentro do cristianismo, ele ocupa um lugar para nós de cristianismo redivivo, né? Várias vezes nós nos referimos à doutrina espírita dessa maneira, porque é justamente essa a nossa missão, a missão que foi proposta a Kardec. Lembrando também daquela passagem do Evangelho de João, do Consolador Prometido, em que o Cristo já estava perto do seu desencarne, né? E os apóstolos muito aflitos com aquela situação, ele anunciando que já estava chegando a hora dele partir, e ele se vira para os discípulos e fala para eles não temerem, para eles ficarem tranquilos, que ele vai enviar o Consolador Prometido, que vai explicar, vai reafirmar tudo que eu já falei e ainda vai trazer coisas novas. Então é justamente o Consolador Prometido que está aqui conosco, né, que veio com Kardec lá no século XIX, que busca trazer um respiro novo, né, um novo fôlego para a mensagem do Cristo. E no finalzinho dessa passagem ele fala assim: assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam, mas não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho, mas também a eles se dirigirem a palavra do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Bom, o segundo texto agora. O último texto desse capítulo 24. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos estará reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas 6, 22 a 23. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renunciai a si mesmo, tomai a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que, se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Essa passagem está em Marcos, Lucas, Mateus e João. Rejubilai-vos de Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que serem recompensados nos céus. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: tome a cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Nessa passagem, complementando a primeira, né, o primeiro texto, aqui Kardec busca tratar justamente dos desdobramentos dessa coragem da fé, né, do carregar a sua cruz, seguir ao Cristo.
e que para ganharmos a vida nós precisamos perdê-la. A vida no sentido figurado, obviamente, né? Vida no sentido material e no sentido espiritual, ou seja, precisamos negar aquilo que está no mundo, a nossa vida no sentido material, para que nós consigamos buscar a verdadeira vida, o verdadeiro sentido da nossa existência, que não está aqui, mas sim nas nossas questões espirituais, nos nossos anseios espirituais. E aqui, quando a gente fala de coragem da fé, a gente lembra muito dos primeiros cristãos, né? O quanto eles sofreram, os inúmeros martírios que aconteceram com esses primeiros espíritos que chegaram aqui junto com Cristo. Lembrando do sofrimento que ocorreu por conta da perseguição do Império Romano, lembrando dos próprios apóstolos, né? Todos eles, o que se entende hoje na história, é que todos eles morreram martirizados, à exceção de João. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Aquela história de que ele não queria ser crucificado da mesma maneira que o Cristo, não se sentia digno de ser sacrificado da mesma maneira que o Cristo, então foi crucificado de cabeça para baixo. André, irmão de Pedro, também foi crucificado, né, na cruz grega, né, que é em formato de X. O próprio Paulo, depois, né, não foi contemporâneo do Cristo vivo, mas também foi martirizado, né, um grande propagador, e assim, um homem que de fato foi o exemplo vivo da coragem da fé, né, negou a si mesmo, negou todas as suas facilidades que tinha, negou todas as coisas que o mundo tinha a oferecer naquele momento para multiplicar a mensagem do Cristo, para trazer para nós tantos ensinamentos que seguimos até hoje, que buscamos até hoje, e que, enfim, sofreu do jeito que sofreu, foi preso algumas vezes, até que foi morto. E isso também nos lembra que nós não estamos aqui a passeio, né? Nós não estamos aqui para a felicidade terrena, digamos assim. Se os próprios discípulos, o próprio Paulo, por exemplo, sofreu o que sofreu, dando tanto testemunho da sua fé, o que será de nós, né? Nós não temos a mínima moral para poder questionar qualquer acontecimento que muitas vezes nós julgamos injusto. Enfim, nós precisamos de fato cultivar essa fé verdadeira na misericórdia divina e passar por aquelas atribulações, passar pela cruz que nos deposta com essa fé verdadeira, né? Nós lembramos desses exemplos dos primeiros cristãos e tentamos trazer isso para os dias de hoje. Claro que nós não sofremos, às vezes, perseguições, né? Graças a Deus já evoluímos do ponto de vista coletivo, pelo menos em relação a isso, né? Ainda há resquícios dessa perseguição, não só em relação a nós cristãos como um todo, mas em relação aos demais irmãos de outras conotações religiosas, denominações religiosas. E isso foi superado de certa forma, ainda há alguns resquícios. E como é que então a gente pode traduzir essa coragem da fé para os dias de hoje, né? Como é que a gente pode traduzir esse carregar a nossa cruz para os dias de hoje? É buscar justamente os desafios que enfrentamos hoje, as facilidades do mundo, buscar a coragem de permanecer firmes, mesmo diante muitas vezes da piada, do escárnio, da crítica. Nós agora falando do espiritismo, né? Quantas vezes nós ouvimos falar que espiritismo é coisa do diabo, não é coisa de Deus, enfim, nós sabemos que não é verdade, mas precisamos permanecer firmes diante dessas acusações e ter, como Kardec colocou aqui, inclusive, uma certa indulgência em relação a esses irmãos que ainda não compreendem a nossa mensagem. E Kardec coloca aqui: considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Né? Então precisamos nos manter firmes diante dessas acusações muitas vezes. E além disso, né, não adotar necessariamente, eu acho que talvez isso seja o principal, não adotar necessariamente uma postura, de certa maneira, proselitista em relação
aos outros, em relação ao ambiente que nós vivemos. Mas, principalmente, adotar essa coragem. Eu acredito que esse desafio da coragem da fé para nós se mostra muito mais nesse aspecto, mostrar essa coragem do ponto de vista interno. Essa coragem firme nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas escolhas. Sabemos que o mundo hoje em dia funciona de uma maneira muito materialista mesmo, né? Sempre funcionou, mas hoje em dia, com o contexto que vivemos hoje de internet, de redes sociais, sabemos que esses desafios se multiplicam ainda mais, ficam ainda mais difíceis de serem transpostos, né? Quando a gente coloca os valores das pessoas na quantidade de seguidores que tem, na quantidade de bens que tem, na posição que ocupam, a necessidade de reafirmar nossa fé diante de tudo isso se mostra ainda mais urgente, ainda mais necessária. E é interessante que existe, né, essa ideia de que vamos fazer isso para que na vida futura nós consigamos, enfim, nós tenhamos a tranquilidade, a recompensa que todo esse sacrifício que está sendo feito agora pode gerar. Mas se a gente pensar do ponto de vista da consciência mesmo, quando nós somos íntegros, fiéis àquilo que acreditamos, nós conseguimos atingir essa alegria, essa fé, essa felicidade, ainda aqui, mesmo passando por essas dificuldades, mesmo passando por essas tribulações todas. Quando nós não somos hipócritas, né? Quando nós seguimos de fato aquilo que nós escolhemos como filosofia de vida, existe um certo senso de calmaria, de contentamento em relação a nós mesmos, de tal maneira que as dificuldades que vêm acabam que não nos abalam, ou pelo menos não nos abalam tanto. E isso gera uma paz de espírito assim grande, que eu acho que é a nossa busca aqui, né? Nós não temos ainda a condição de sentir a felicidade verdadeira, né? Como os espíritos mais evoluídos sentem. Nós não temos ainda condições, sentidos, até mesmo de tentar compreender. Mas podemos, pelo menos, tentar experimentar essa tranquilidade, essa paz, esse sentimento de contentamento mesmo com a nossa existência, quando nós traduzimos nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas falas, nos nossos sentimentos, nas nossas predileções, aquilo que nós cultivamos, aquilo que nós escolhemos, na verdade, aquilo que nós escolhemos seguir como filosofia de vida, como religião, como moral, enfim, dê o nome que se queira dar, né? E eu acho que esse é o verdadeiro desafio da gente aqui, né? Ter essa fidelidade àquilo que nós escolhemos acreditar, aquilo que nós elegemos para nossa vida. E bom, é isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu trazer bem as ideias principais desses dois textos. Encerramos o capítulo 24, né? Não ponhais a candeia embaixo do alqueire. E já no próximo domingo, já no ano que vem, já em 2025, vai ser dado início ao capítulo 25. Buscai e achareis. Então, vamos encerrando o nosso último estudo de domingo, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo de 2024. Fazendo a nossa oração, né? Então vamos fechar os olhos, respirar fundo. Buscando novamente nos tranquilizar. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Agradecemos, Pai, por mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos pelas mensagens do Cristo Jesus, agradecemos por esse farol de luz que é o Cristo Jesus em nossas vidas. Agradecemos a presença do Mestre Jesus, dos amigos de luz, trabalhadores da Seara do Cristo. Que essa semana que virá possa ser tranquila, que nós tenhamos o discernimento necessário para passar pelas dificuldades que virão,
Que nós possamos sempre estar em sintonia com Cristo Jesus, buscando seguir o seu caminho. E que neste ano que virá, nós tenhamos a coragem da fé verdadeira, nós tenhamos a coragem de pegar a nossa cruz e seguir o Cristo Jesus. Tenhamos a coragem de negar a nós mesmos, de buscar o verdadeiro sentido da nossa existência, de buscar a paz espiritual. Tenhamos a coragem de cultivar dentro de nós a fé verdadeira, que não vacila diante das acusações, das tribulações. Que tenhamos a coragem de verdadeiramente seguir os passos do Mestre Jesus, que nos convoca com tanto amor, com tanta misericórdia. Que nós possamos estar aqui novamente no próximo domingo para dar continuidade ao nosso estudo. Assim seja. Até mais, pessoal.